nossa aula de hoje vai falar sobre cruzamento de veículos. Veja que já falamos de cruzamento de vias. Agora vamos falar cruzamento de veículos. E em primeiro lugar vamos definir o que é isso. Então, o nosso artigo 41 uma das manobras mais perigosas, mas claro, se for mal feito. Antes, vou ler um princípio geral para todas as manobras. O condutor só pode efetuar alguma manobra em local e por forma que da sua realização não resulte perigo ou embaraço para o trânsito. Mesmo tendo-a iniciado, deverá suspendê-la para prevenir a ocorrência de um perigo maior. Isto é uma advertência. Antes do condutor realizar qualquer manobra, deve verificar se nesse local essa manobra pretendida é possível ou não. É possível com segurança, claro. Agora, mesmo que tenha iniciado, se verificar que não estou correndo o risco, não deverá hesitar, deve suspender essa manobra a fim de garantir a segurança para todos na rodovia. Agora vamos falar mesmo da própria manobra, a ultrapassagem, que é o nosso artigo 43. No seu número 1, este artigo diz-nos o seguinte. Primeiro vamos definir o que é uma ultrapassagem. Considera-se haver uma ultrapassagem quando dois veículos circulando na mesma fila, o que se encontra atrás passe diante do outro. Então, há de haver uma ultrapassagem quando dois veículos transitam na mesma via e no mesmo sentido. Quando o de trás pretender passar para a frente, então, ao fazer isto, é quando nós dissemos que houve uma ultrapassagem. O número 2 diz-nos o seguinte: a ultrapassagem de veículos ou de animais faz-se pela direita. Este é um princípio básico. A ultrapassagem de veículos ou de animais faz-se pelo lado direito. O número 3 diz: pode, no entanto, fazer-se pela esquerda, como exceção, não é? A linha A, a ultrapassagem dos veículos que transitam sobre carris, desde que os mesmos não utilizem este lado da faixa de rodagem e não estejam parados para largar ou receber passageiro. Por que isto? É porque, em princípio, a entrada e saída dos passageiros faz-se pelo lado esquerdo dos mesmos. Então, nós podemos ultrapassar pela esquerda quando este veículo que transita sobre carris estiver em movimento, ou quando no local de paragem haver um pequeno refúgio, onde o passageiro vai se abrigar. Então, aí já é permitida a ultrapassagem pela esquerda. Segunda exceção, a linha B. Pode-se fazer a ultrapassagem pela esquerda aos veículos ou animais cujo condutor haja assinalado a manobra de mudança de direção para a direita, desde que, nos termos do artigo seguinte, tenha deixado livre
a parte mais à esquerda da faixa de rodagem. O princípio de mudança de direção para a direita diz-nos que o condutor que pretende fazer esta manobra, com a devida antecedência, deve fazer o sinal regulamentar correspondente. Verificar se não está a ser ultrapassagem. Verificar o tipo de via em que circula, se é de um sentido ou dois sentidos. Sendo de dois sentidos, vai colocar o seu veículo no eixo da via, o mais possível à direita. E se é uma via de um só sentido, vai encostar todo o seu veículo à direita. Isto para quê? Exatamente para permitir que possa ser ultrapassado pelo lado esquerdo. Número 4. O condutor de veículo ou de animais não deve iniciar uma ultrapassagem sem se certificar de que o condutor que o antecede na mesma via já sinalizou a intenção de ultrapassar um terceiro veículo ou de contornar o obstáculo, bem como certificar-se de que a pode fazer sem perigo de colidir com um veículo ou animal que transita no mesmo sentido ou em sentido contrário. Segundo aspecto para o condutor que pretende fazer uma ultrapassagem, verificar se o condutor do veículo que ele pretende ultrapassar não está a sinalizar a manobra de pretender ultrapassar o outro veículo que chega à frente dele. Verificar se esse condutor que vai à sua frente não está a sinalizar que quer contornar um obstáculo. Depois disso, verificar se não vai colidir com o condutor que circula na mesma via, mas em sentido contrário. Número 5. Outra obrigação para o condutor da manobra. Nenhum condutor deve retomar à direita dos veículos ou animais que pretendem ultrapassar sem avisar da sua intenção aos respectivos condutores, nem retomar à esquerda sem se ter assegurado de que daí não resulta perigo para os veículos ou animais ultrapassados, assinalando o retorno à esquerda. Portanto, antes de iniciar a manobra, o condutor deve ter a certeza de que esse condutor que ele vai ultrapassar não pretende fazer nenhuma outra manobra, não pode também voltar para o seu lado esquerdo sem ter a certeza de que o veículo ou animal que ultrapassou está bem longe. O número 6 diz-nos assim: todo condutor de veículo ou de animais é obrigado, sempre que não haja obstáculo que o impeça, a facultar imediatamente a ultrapassagem, desviando-se o mais possível para a esquerda e não aumentar a sua velocidade enquanto não for ultrapassado. Esta é a obrigação única do condutor do veículo que vai ser ultrapassado.
Número 7. Os veículos de largura superior, os condutores de veículos de largura superior a 2 metros, devem ainda reduzir a velocidade ou parar sempre que a largura livre da faixa de rodagem, o seu perfil ou o estado de conservação da via não permitam a ultrapassagem com a necessária segurança. Não é penalização. É mais por causa do tipo de veículo que os condutores desses veículos têm. São veículos de grande porte. Então precisam ter uma velocidade ainda muito reduzida. O número 8 diz: os condutores pesados, quando transitam fora das localidades, devem guardar entre si um intervalo mínimo de 50 metros, salvo durante o tempo necessário para fazer uma ultrapassagem. Resumindo isto, podemos dizer o seguinte: para esta manobra ser feita com segurança, o condutor que pretende ultrapassar outro veículo, antes de fazer essa manobra, precisa de primeiro certificar-se de que pela realização dessa ultrapassagem não vai resultar em perigo ou embaraço para o trânsito. Primeiro aspecto. Segundo, deve verificar se o condutor que ele pretende ultrapassar não estará a iniciar uma outra manobra, que pode ser o contorno de um obstáculo ou ultrapassar um terceiro veículo. Outro aspecto, não deve iniciar esta manobra sem avisar o condutor do veículo que o pretende ultrapassar. Como é que é feito este aviso? Tratando-se de fora das localidades, de dia, através de uma buzina, à noite, através de luzes máximos e médios, para o advertir. Só depois disto é que poderá aumentar a velocidade para ultrapassar. Mesmo assim, não deve voltar para o lado esquerdo sem primeiro verificar pelos espelhos retrovisores de que o veículo que acabou de ultrapassar está bem longe, porque não pode obrigar a esse veículo ultrapassado a ter que modificar o seu andamento e não pode permitir que haja um acidente ou embaraço por causa da manobra que acabou de efetuar. Agora, obrigação única para o condutor do veículo que vai ser ultrapassado. Assim que se aperceba de que alguém está a lhe pedir uma ultrapassagem, se não houver problema à sua frente, é manter-se à esquerda e não aumentar a velocidade enquanto não for ultrapassado. Procedendo assim, podemos ter a certeza de que esta manobra não vai ser tão perigosa como se diz. Caro usuário,